Seja muito bem-vindo ao Multiplix Eleições 2024. Após entrevistar os candidatos a prefeito de Nova Friburgo, na região serrana do Rio, a Multiplix abre o mesmo espaço para todos os candidatos a vice-prefeito. Esta entrevista é para que os candidatos a vice-prefeito tenham a oportunidade de apresentar seu perfil político e suas propostas para a cidade. O candidato terá 2 minutos para a apresentação, 3 minutos para responder cada pergunta e mais 2 minutos para as suas considerações finais. As respostas serão cronometradas, garantindo a todos o mesmo tempo. Lembrando que o tempo não utilizado em uma resposta não poderá ser acumulado para a próxima. As regras desta entrevista foram aceitas pelos comitês de campanha dos partidos e seus candidatos. Neste programa, converso com Rodrigo Ascoli, candidato a vice-prefeito de Nova Friburgo pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro, MDB, que representa a coligação Por Amor à Nova Friburgo, ao lado do candidato a prefeito Johnny Maicon, do Partido Liberal, PL. Rodrigo, seja bem-vindo ao estúdio da Multiplix. Obrigado pela presença. Candidato, o senhor tem 2 minutos para a sua apresentação. Primeiramente, eu que agradeço estar aqui presente. Para mim é uma grande honra participar do programa. Bom, sou Rodrigo Ascoli, advogado há mais de 20 anos, nascido em Nova Friburgo, casado, e entrei na prefeitura em 1998, e depois fiz o concurso de 99, sou concursado em 99, aos 26 anos de idade fui secretário municipal, depois prestei demais assessorias em outras esferas do poder, até no nível federal, e em 2013 fui procurador da Câmara, de onde tive uma grande honra. E depois, em 2022, assumi como secretário de governo do prefeito Johnny Maicon. Então, como vocês podem ver, eu não tenho nenhum viés político eleitoral, nunca fui candidato. Na verdade, as minhas características, a minha escolha para ser vice do prefeito Johnny Maicon veio exatamente de um currículo de gestão, um currículo de alguém que tenha uma capacidade e uma história dentro do poder público. Alguém que possa, somando forças, arregaçando as mangas junto com ele, fazer com que a máquina da prefeitura possa cada dia melhorar e atingir cada cidadão e cidadã, levando melhor qualidade de vida. Então agradeço e vamos em frente para poder nessa entrevista. Bem, candidato, agora vamos às perguntas. Por que o senhor decidiu se candidatar ao cargo de vice-prefeito de Nova Friburgo? Então, na verdade, eu era secretário de governo e isso nunca passou pela minha cabeça até certo momento. E nunca tive essa intenção. Quando eu assumi a Secretaria de Governo junto com o prefeito Johnny Maicon, a minha intenção sempre foi ajudar a cidade. Sempre foi acrescentar, somar a um grupo que ali estava e que, sem dúvida nenhuma, trouxe uma grande mudança para a nossa cidade. Não só uma mudança nas obras, nas questões práticas, mas também de princípios. E esse foi um grande motivo. Confesso que nessas conversas que tive com o prefeito por diversas vezes, apesar de inúmeras pessoas terem pleiteado essa vaga, nas conversas que nós tivemos, ele sempre conversou da necessidade. E ele falou que ele gostaria de ter um quadro, exatamente o que eu falei na abertura, o quadro de alguém que somasse para que possamos juntos arregaçar as mangas e fazer com que consigamos chegar na ponta, ou seja, para cada cidadão e cada cidadã friburguense oferecer uma melhor qualidade de vida. Então, assim, o nosso trabalho foi pautado realmente pensando na administração, na prefeitura. E isso realmente mexeu comigo naquele momento. E confesso que eu falei com o prefeito. Se isso for um convite, eu falo para o senhor que eu não tenho intenção. Eu prefiro ficar nos bastidores, na secretaria, atuando nessa área mais técnica. Mas se o senhor entender que isso é uma necessidade por Nova Friburgo, pelo grupo, pelos seus princípios, eu não vou ter como fugir dessa empreitada. E assim nós construímos essa ideia, ele me convenceu com relação a isso, tive um apoio do grupo, que isso é muito importante, porque ninguém consegue governar sozinho, ninguém consegue governar sem ter o apoio de um grupo. Então hoje nós temos um grupo na prefeitura muito homogêneo, sabe? Nós temos pessoas que têm o mesmo princípios. E isso realmente me fez participar. É lógico que é uma situação árdua, eu confesso que
talvez administrar a prefeitura é normal na nossa vida. Você tem críticas perfeitamente, isso é normal de quem está lá, e nós temos toda uma população que tem o direito de reclamar, de pleitear, até porque ela paga seus impostos. Mas eu confesso que o que me surpreendeu nessa parte eleitoral de campanha é o jogo baixo, o jogo sujo. E isso faz com que às vezes as pessoas do bem se afastem um pouco da política. Vamos enfrentar isso, né? Sabemos que hoje fake news fazem parte de campanha, lamentavelmente, mas eu não tenho dúvida que nós estamos unidos por Nova Friburgo e assim vamos com toda a força. Bem, quais são suas qualificações e experiências para exercer o cargo de vice-prefeito? Eu acho que minha maior qualificação seria realmente ter a capacidade de gerir, né? De gerir a prefeitura no sentido de ter capacidade de gestão. Como eu te falei no início, eu não tenho, né, uma história de candidaturas. Eu nunca fui candidato, né, a nada. Mas a minha história de vida, a minha história de profissionalismo foi realmente gerir a prefeitura, de conhecer a máquina pública, né? Então eu acho que para a população o que mais importa é ter essa capacidade. Eu não sou um aventureiro, né, que estou entrando ali como vice, né, e nós sabemos da importância do cargo apenas a qualquer título. Então hoje eu acho que a minha maior virtude com relação a isso é ter conhecimento, ter uma experiência não só no poder executivo, como também no poder legislativo, né? Ou seja, eu conheço os dois poderes, então com isso você consegue trazer um crescimento, você consegue fazer com que os projetos sejam aprovados pela cidade, você consegue saber o que é a competência de cada uma, como funciona, o nosso orçamento. Então nós temos que, assim, hoje, pensar Nova Friburgo. E quando eu falo pensar Nova Friburgo, é pensar na máquina. Sabe por quê? Na verdade, o que vai fazer com que cada cidadão e cidadã receba na ponta uma melhor qualidade de vida é ter gestores competentes, gestores que tenham capacidade para tocar uma prefeitura, né? E não aquele que às vezes se intitula, que eu já participei de tantas eleições, sou do partido tal. Isso não vai fazer. Até porque nós já tivemos decepções no passado recente com pessoas que se colocavam nesse quadro e não deu certo. Bem, em entrevista ao portal e à TV Multiplix, os candidatos a prefeito destacaram os principais desafios de Nova Friburgo. Na sua opinião, quais são os maiores desafios que a cidade enfrenta hoje? Então, eu acho que primeiro eu vou fazer aqui uma reflexão de como o prefeito Johnny Maico assumiu a prefeitura. Nós assumimos uma prefeitura, não estou falando do aspecto eleitoral, mas num aspecto caótico. Nós pegamos uma cidade numa situação muito difícil, né? Pegamos uma prefeitura onde até hoje o prefeito já pagou mais de 100 milhões de dívida. E nesse período, né, que nós sabemos que 4 anos passa rápido, o prefeito ainda enfrentou um ano de pandemia. Ou seja, se olharmos pelo lado prático, nós tivemos 2 anos e meio de governo até agora. E sem dúvida nenhuma tivemos muitos avanços em todas as áreas, né? Não tenho dúvida disso. Todas as áreas de Friburgo nós tivemos avanço. Eu acho que o grande desafio hoje é manter, né, assim, as demais pastas. Nós temos que continuar nesse crescimento, mas eu acho que é a saúde. E a saúde tem um quadro importante. Porque se nós pegarmos em números, e quando eu falo números é porque eu não estou te trazendo aqui ilações fantasiosas e apenas jogando para o alto. Eu estou falando de números. Nós tivemos um avanço muito considerável com o prefeito Johnny Maico. Nós tínhamos 63 médicos na rede, né, no Hospital Raul Sertã. Hoje nós temos 213. Nós aumentamos em mais de 50% todos os exames. Nós tínhamos 17 CTIs, leitos CTIs, hoje nós temos 29. Temos o melhor centro cirúrgico da cidade. Né? A atenção básica, vamos falar nossos postinhos, onde já atendemos em determinado ano 90 mil pessoas, já chegamos a atender nesse período 1 milhão de pessoas. Estamos no caminho certo? Sim. Mas está perfeito? Óbvio que não. Eu seria aqui hipócrita e até, né, estaria aqui mentindo para a população. Mas tem uma coisa importante. A saúde pública é algo que nós só vamos avançar aos poucos. É algo que paulatinamente assim, nós vamos conseguir atingir o nosso nível aos poucos. Se cada um fizer o seu papel, nós vamos conseguir chegar lá. Nós atendemos quase 16 municípios. E nesse período eleitoral nós temos que ter muito cuidado, porque aparecem os super-heróis, né?
E os super-heróis são aqueles que eu consigo dar jeito na saúde em um ano, é só querer que faz mentira. A pessoa que te falar e prometer que dá jeito na saúde em um ano, desculpa, esse candidato para mim não está apto a gerir uma prefeitura. Isso eu tenho certeza, porque a saúde pública nós temos que entender que ela não é um problema de Nova Friburgo, ela é um problema do país. Mas eu tenho certeza que com tudo que o prefeito Johnny Maico, se nós continuarmos avançando, agora com a UPA de Olaria, onde já desapropriamos o imóvel, agora vamos fazer a demolição, nós vamos cada vez mais crescer, subir e vamos fazer com que a população tenha uma melhor qualidade de serviço público. Bem, e quais são as suas propostas para enfrentar esses desafios? Na verdade, o desafio da saúde hoje, a minha visão é que nós temos continuar avançando do jeito que está, o prefeito, tudo que ele fez que eu te passei os números, mas temos também que dar um apoio na atenção básica. Quando eu falo atenção básica, atenção primária, a gente também está falando dos postinhos. Acho que quando a gente consegue atingir a população de forma geral nos postinhos, nós conseguimos fazer um trabalho de prevenção. E nesse trabalho de prevenção, sem dúvida nenhuma, a gente consegue desafogar o Raul Sertã, que nós sabemos que é um hospital que tem uma demanda absurda, enorme, como eu te falei, 16 municípios. Então, esse trabalho preventivo é muito importante. E nós temos que continuar evoluindo, continuar construindo, como estamos, unidades. Temos essa UPA de Olaria, será um grande ganho para a nossa cidade, algo que já é real, é algo que nós já temos, como eu te falei, o terreno desapropriado, agora a demolição. Temos recurso próprio para isso, porque uns falam que depende de A, B, governo federal, estadual. Não. A prefeitura, com a gestão que hoje está sendo feita orçamentária e financeira por parte do prefeito Johnny Maico, eu não tenho dúvida que nós temos condições de fazer essa construção. Também melhorar a UPA de Conselheiro, talvez construir até de alvenaria, algo mais confortável para toda a população, e investir. E o que é um investimento que foi feito? Para se ter uma noção, os médicos da atenção básica ganhavam perto de R$2.000 antes do prefeito chegar. Hoje ganham mais de R$8.000. Um plantonista do Raul Sertã, nós temos que entender que hoje, dia de semana ganha mais de R$10.000 e final de semana ganha perto de R$13.000. Então, ou seja, nós temos que avançar não só na questão estrutural, na questão também de profissional, lembrando que o prefeito colocou mais de 400 profissionais dentro do Hospital Raul Sertã desde a sua chegada. Então isso é um avanço. E como eu te falei antes, não adianta falar que isso é no estalar de dedos. Não é assim. Então a proposta é essa, buscando parceria com o governo do estado, onde nós temos portas abertas, onde o prefeito tem uma boa relação. Então assim que nós vamos avançar com a saúde. A saúde realmente é um tema muito sensível. E para muitos, infelizmente, como eu te falei antes, às vezes até para os opositores, é quanto pior, melhor. Ninguém quer o avanço, às vezes, da saúde. Eles querem que esteja pior para que com isso consiga alçar o pleito e tentar a sua reeleição. Mas nós estamos trabalhando e temos certeza que a população vai reconhecer isso. Bem, candidato, agora nós vamos para um pequeno intervalo e na volta continuaremos a entrevista com Rodrigo Ascoli, candidato a vice-prefeito de Nova Friburgo pela coligação Por Amor a Nova Friburgo. Até já! Estamos de volta com a série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito de Nova Friburgo. Aqui com a gente, representando a coligação Por Amor a Nova Friburgo, Rodrigo Ascoli, do Partido Movimento Democrático Brasileiro, MDB, que compõe a chapa com o candidato a prefeito, Johnny Maico, do PL. Candidato, qual modelo de gestão é mais adequado para a administração de Nova Friburgo e como o senhor pretende colaborar com o prefeito para implementar esse modelo? Eu entendo que hoje o modelo de gestão, é o que a gente pode ver pelo governo Johnny Maico. E quando eu falo governo Johnny Maico, porque se nós pegarmos os 15 anos atrás, é notório que não deu certo. Tanto é que nenhum prefeito foi reeleito e nós tivemos bastante dificuldade. E o projeto, eu acho que a gestão do prefeito Johnny Maico é uma gestão onde nós conseguimos atingir todas as áreas, onde nós conseguimos movimentar a economia de Nova Friburgo de forma gritante. Hoje a gente pega a geração de empregos, onde nós tínhamos em 2020
mais de 900, um número de 900 empregos negativos. Hoje nós temos mais de 4.000 positivos. Isso dados oficiais. O que eu quero te dizer? Se nós somarmos esses 5.000 empregos que foram criados desde o início do governo do prefeito Johnny Maico, com todo o seu trabalho até hoje, hoje a gente consegue gerar para a cidade mais de 100 milhões de recursos na cidade todo ano. Então, a gente coloca a parte de infraestrutura, onde o prefeito colocou toda a parte a nossa usina de asfalto para funcionar, onde nós já asfaltamos mais de 60 quilômetros, né, de asfalto na cidade. Isso é algo surreal, onde era uma usina que estava lá jogada, abandonada, e nós conseguimos fazer com que isso pudesse avançar. A saúde, como eu falei no bloco anterior, já coloquei os números. A educação, onde nós pegamos escolas sucateadas, onde hoje nós já investimos mais de 50 milhões em reforma de escolas, onde nós temos hoje o IDEB, números que Friburgo subiu considerável, estando com um dos maiores ensinos do estado do Rio de Janeiro. Nós acabamos uma obra, que é a Escola do São Jorge, que é o maior complexo educacional da nossa cidade, né? Então, assim, em todos os aspectos, o turismo, eu não preciso, assim, o turismo acho que ele fala por si só, né? O turismo foi um grande avanço também do governo, onde nós conseguimos gerar, né, fazer com que a economia de Nova Friburgo pudesse ficar pujante, conseguimos com que a rede hoteleira, né, os restaurantes, tivesse um avanço significativo. Qual é o modelo de gestão? É um modelo de gestão que a gente consiga atingir a toda a camada social, que a gente consiga atingir a toda parte da prefeitura, saúde, educação, turismo, mobilidade, nós temos que avançar sim. Então, eu acho que o modelo é isso, é trabalho, é arregaçar as mangas. Talvez nós temos uma situação inusitada em Friburgo, que eu acho que nunca viram tanto um prefeito na rua, como o prefeito Johnny Maico. O que é isso? É saber de perto, é conhecer de perto o problema, né, que afeta cada cidadão. Então o modelo hoje não é mais aquele modelo de gabinete. E esse modelo passa pelo perfil do prefeito Johnny Maico. Bem, agora falando sobre propostas. Como o senhor vai atuar para garantir que as suas propostas sejam colocadas em prática? Na verdade, as minhas propostas colocadas em prática, elas são sempre debatidas com o prefeito Johnny Maico. Ou seja, nós formamos um time. E como eu te falei anteriormente, a nossa junção não foram dois grupos heterogêneos. Grupo que eram adversários, que hoje se juntam para tentar voltar à prefeitura. Não. Eu nasci de dentro do governo Johnny Maico. Eu era o seu secretário de governo. Então, pode ter certeza que tudo que a nossa união, ela foi uma união advinda das ideias que nós temos. E como a gente consegue chegar num denominador comum? Com conversas, né? Eu levo o que eu penso para ele. O prefeito Johnny Maico é uma pessoa que ele escuta muitas pessoas, né? Ele não tem aquele autoritarismo, muito pelo contrário. E quando eu falo isso, não é o Rodrigo que era secretário de governo. Ele escuta todos os secretários e aí toda a população. Então ele está na rua. Então eu acho que as minhas ideias com ele, né, são ideias que a gente debate no dia a dia. E nós comungamos dos mesmos princípios, nós comungamos das mesmas ideias. Então é muito prático e muito fácil a nossa relação, né? Nós não estamos ali com um grupo que se juntou ao outro por interesse de poder. Eu repito isso, que isso é normal na política. Então o nosso grupo já é algo formado, já é algo que já fez, já é algo que já está testado. E as minhas ideias, sem dúvida nenhuma, eu vou levar para o prefeito, aquilo que eu acho que pode ter, que deve ser consertado, aquilo que eu acho que deve ser melhorado. Mas sabendo sempre a minha posição de vice, sabendo que ele é o prefeito, e também algo que eu acho muito importante. O vice não tem que ficar à toa. Eu acho que o vice hoje ele tem que ter um papel dentro da prefeitura. Mas o papel em que sentido? Ficar ali achando que tem a mesma força, o mesmo poder? Não, não tem. Isso é na história. O vice tem as suas funções. O vice, na verdade, entendo que ele tem que assumir uma pasta. Eu acho que ele tem que assumir uma secretaria e ajudar dentro daquela secretaria. E naquilo que for possível, em conjunto com todo o grupo, a gente poder avançar pela cidade. Candidato, caso ocorram divergências de opiniões com o prefeito, como o senhor garantirá a continuidade de uma gestão colaborativa? Olha, sempre que tiver alguma divergência, né, de ideias, às vezes, né, eu como vice e o prefeito, vai prevalecer a nossa conversa. Primeiro que elas são sempre maduras.
Então não são aquelas conversas que eu posso falar birrentas, né? Se ele tem uma visão, eu tenho outra, se não aceitar a minha, vou romper, vou sair de maneira alguma. Eu acho que a maturidade é você ouvir, é você saber também não ter suas ideias colocadas em prática, porque às vezes o prefeito entende que a outra ideia é melhor, e vou ser sincero, a gente tem que respeitar. Vice-prefeito não é o prefeito, o vice colabora, mas quem comanda uma prefeitura nós temos que ter respeito. Então, para começar a ter uma gestão colaborativa por parte do vice, primeira coisa é saber qual é o seu lugar. E segundo é saber que nós temos um prefeito. Você colabora. Então nós podemos... Porque senão você desautoriza até mesmo a autoridade do prefeito. Mas naquilo que eu entender, né, que deve ser de uma forma e o prefeito entender de outra, eu vou debater e vou levar minhas ideias. Mas ele vai decidir e eu tenho convicção de que se ele não naquele momento não aceitar aquilo que eu levar, né, como proposta, ele vai trazer justificativas, né? Porque a nossa relação, eu volto a falar, é uma relação muito homogênea. A nossa relação é uma relação não só de trabalho, como uma relação de amizade. E como eu falei antes, aqui o Rodrigo, eu não represento um grupo político diferente do prefeito. O meu grupo político é o mesmo do prefeito. Então, quando você está dentro de um grupo, o grupo você troca ideias, o grupo você troca informações. E eu volto a falar, o prefeito Johnny Maico, eu estou trazendo uma qualidade do dia a dia que as pessoas às vezes não conhecem. Ele não conversa às vezes só com o vice, ele conversa com todos os secretários, conversa com o chefe de gabinete, conversa com todos. E falo mais, talvez eu vou levar ideias para o prefeito que ele é contrário, não por causa dele, às vezes porque ele ouviu na rua. Porque na rua é onde ele escuta a maior necessidade da população. Porque quem pode dizer para a gente qual é a proposta ideal, talvez eu possa dar minha proposta de forma individual e vou acabar cometendo um erro. Talvez hoje a gente, por nós termos portas abertas, porque até é importante te passar que às quartas-feiras, todas as quartas-feiras o prefeito recebe a população. Então, o nosso trabalho é um trabalho de união, é um trabalho de ouvir a população e um trabalho construtivo. Bem, o senhor se sente preparado para substituir ou suceder o prefeito, caso seja necessário? Sem dúvida. Eu não tenho dúvida que eu estou mais que preparado, se for necessário, para assumir em eventual férias dele, né, que às vezes isso acontece, eventual substituição. Apesar de que alguns adversários, talvez no desespero, ficam tentando antecipar eleições de 26, 30, nós pensamos em Nova Friburgo, né? Então não existe essa figura. Então hoje, uma eventual substituição, eu estarei muito preparado. Preparado porque eu te falei, pelo meu currículo de vida e não pelo meu currículo eleitoral. Então, não adianta você falar, se colocar determinado candidato, teve 30 mil votos na última eleição. Ok, mas quando você colocar ele para sentar na cadeira, ele nunca teve qualquer contato com a prefeitura. Ele não sabe o que é o básico, ele não sabe como funciona. Uma coisa que é muito importante a população ter em mente, que tocar uma prefeitura não é tocar uma empresa privada. Lá nós temos regras, nós temos licitações, nós temos uma máquina que é burocrática, nós temos fiscalização. Então o planejamento é o grande, né, é um grande atributo para quem quer gerir numa prefeitura, planejar. E eu me sinto absolutamente preparado. Então, e outra coisa, quando você assume uma prefeitura, a gente tem que lembrar que você não governa sozinho, você governa com um grupo. Nós temos secretarias, nós temos que ter pessoas capacitadas, nós temos que ouvir a sociedade, as entidades civis organizadas, cada cidadão, cada cidadã. E quanto à parte administrativa, me sinto mais que preparado. Com todo o respeito, o meu currículo de administração, o meu currículo de gestão pública é melhor que de muitos prefeitos candidatos. É só pegar a minha história na gestão pública e pegar de candidatos a prefeito e ver o que eles foram na vida e o que eu fui. Bem, estamos caminhando para o encerramento desta entrevista. Candidato, o senhor tem 2 minutos para as suas considerações finais. Bom, eu queria pedir que toda a população, nesse momento, fizesse uma avaliação, uma reflexão. E que pudesse avaliar o quanto o prefeito Johnny Maico trouxe de avanço para Nova Friburgo no seu mandato. Talvez nós
nas últimas décadas nós não tivemos um governo que evoluiu tanto, um governo que atendeu a toda a população. E vejo que não é hora de trocar. Nós não podemos trocar o certo pelo duvidoso. É hora de continuidade. Lembramos que no último mandato, no primeiro ano de pandemia, o prefeito Johnny Maico estava aqui, presente. Todos nós estávamos aqui sofrendo juntos por tudo que passamos, enquanto outros candidatos sequer estavam aqui na cidade. Então nós sofremos juntos, nós passamos juntos. E eu peço nesse momento que a população confie na gente, que nos dê, a oportunidade de continuar avançando com que nossa cidade possa cada vez mais voltar àquele lugar de destaque que sempre teve em sua história. Hoje nós tivemos um avanço significativo, Hoje eu coloco que o prefeito trouxe ela para um lugar de destaque já a nível nacional, mas sem dúvida nenhuma, com tudo que foi feito até aqui, eu acho que nós merecemos a reeleição nesse momento. Acho que é hora de continuidade. Como eu falei agora, não podemos trocar o certo pelo duvidoso. E time que está ganhando não se mexe. Então eu queria aqui agradecer a todos, pedir a toda a população que no dia 6 de outubro dê esse voto de confiança e votemos 22 pela continuidade, pelo crescimento da nossa cidade. Bem, obrigada pela participação, candidato. E lembrando que as entrevistas serão exibidas na grade de programação da TV Multiplix, uma vez por dia e em horários alternados. A ordem de veiculação do primeiro dia de exibição, que servirá de parâmetro para um rodízio nos dias subsequentes, será por ordem alfabética, critério que foi aceito por todos os candidatos. Assim, após a exibição inicial, a primeira entrevista apresentada será a última do dia seguinte, e assim sucessivamente. Você acompanha outras informações sobre o período eleitoral no portal multiplix.com e na programação da TV Multiplix. A Multiplix acredita que as entrevistas com todos os candidatos a vice-prefeito ajudam você, eleitor, a escolher o melhor para Nova Friburgo. O seu voto é fundamental para a democracia. Obrigada pela audiência. É a Multiplix nas eleições municipais de 2024.